Olá, eu sou a professora Bárbara, professora de Deontologia, e hoje iremos iniciar, na verdade, continuar o estudo da unidade 2, Legislação Técnica em Agropecuária. Especificamente, a gente vai falar sobre a Lei de Agrotóxicos. Alguns alunos já têm um certo conhecimento sobre a mesma, já que passei anteriormente um trabalho para comentarem sobre esse tema, Lei de Agrotóxicos. Então, o que seria essa Lei de Agrotóxicos, para quem não conhece? Então, a Lei de Agrotóxico é a Lei 7.802 de 1989. Atualmente, essa lei ela já teve alguns decretos, algumas outras regulamentações, e hoje a gente tem uma lei completa, correto? O objetivo dessa lei é regularizar os mais diversos contextos e áreas que envolvem os agrotóxicos, tanto na pesquisa, na experimentação, na propaganda comercial, na utilização, na fiscalização e até mesmo no destino final dos resíduos e agrotóxicos. Essa lei também, ela permite, ela prevê uma penalidade, correto? A todos os segmentos envolvidos em atividades agrícolas que promovam danos ao meio ambiente e à saúde humana com a utilização de agrotóxicos. Na apostila de vocês, eu coloquei os pontos principais dessa lei, ok? E vocês podem se aprofundar muito mais sobre ela e será bastante interessante. Então, pessoal, já que vamos falar sobre leis de agrotóxicos para técnicos em agropecuária, qual a atuação de vocês em relação a essa lei? O que cabem a vocês que envolva o uso ou a regulamentação dos agrotóxicos? Então, a gente vai voltar lá para aquela primeira apostila que tem, basicamente, as atribuições de técnicos em agropecuária. Então, lá tem os principais itens, ok? Que estão relacionados a vocês e o uso e aplicação de agrotóxicos. Inclusive, vocês podem fazer a aplicação desses agrotóxicos de uso. Então, os principais pontos que eu coloquei foi que cabe a vocês a execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até a colheita. E nesse procedimento, vocês podem ou não utilizar métodos que tenha o uso de agrotóxicos. Vocês também podem prestar assistência técnica, correto? Na aplicação, na comercialização, no manejo, na regulagem de máquinas de implementos, de equipamentos agrícolas que utilizam esses agrotóxicos, ok? Na aplicação de fertilizantes, de corretivos. Vocês também podem selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de vetores de pragas. E nesse controle de vetores, método de erradicação, tem a utilização do agrotóxico. Então, eu citei esses três, mas lá naquela primeira apostila que vocês receberam, tem mais atribuições que cabem a vocês sobre o uso de agrotóxicos. Então, continuando, o que seria essa lei de agrotóxicos? Então, basicamente, eu irei resumi-la, correto? O básico dessa lei, para que vocês compreendam a essência dela. Na apostila de vocês, vocês podem estudar melhor, até mesmo entrar no link que coloquei aqui nesse vídeo, correto? E vocês terão acesso a ela completa. Então, de acordo com essa lei, como foi visto anteriormente, ela é responsável pela pesquisa, produção, transporte e armazenamento e também na execução do uso de agrotóxicos. Além disso, ela também define basicamente o que é agrotóxico. Vocês sabem falar o que é agrotóxicos? Então, no inciso 1 do artigo 2, ele conceitua o que é agrotóxicos. São produtos ou agentes e processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. E tem por finalidade, correto, alterar a composição da flora ou fauna. Nessa lei de agrotóxicos, ela também vem falando quais são os tipos de agrotóxicos que temos? Então, a gente tem basicamente os herbicidas, inseticidas, fungicida, bactericida, acaricida, nematicidas e rodenticidas. Então, são diversos tipos de agrotóxicos. A gente só lembra, eu vou utilizar um herbicida, mas para que serve o herbicida? Eu vou utilizar um fungicida, mas qual é o objetivo desse fungicida? Então, é interessante que vocês conheçam, ok? Porque vocês vão trabalhar diretamente com isso. Nessa lei, ainda tem o artigo 6, que eu considero bastante importante, que ele vem falando sobre a composição das embalagens dos agrotóxicos. Pessoal, existem várias pessoas que fazem, vamos dizer assim, criam, inventam um tipo de agrotóxico, só que não colocam um recipiente adequado. Pessoal, o recipiente adequado, tanto ele permite que aquele agrotóxico ele mantém a estrutura original dele, a composição original dele, de quando foi feito, como também ele evita que outras pessoas sejam contaminadas, correto? Então, as embalagens de agrotóxicos ela deve atender a alguns requisitos, como por exemplo, ela deve ser projetada e fabricada de forma que impede qualquer vazamento ou evaporação. Ou seja, esse material ele tem que ser tão resistente de forma que ele não danifique com o conteúdo, com o agrotóxico que esteja dentro dele. E outra coisa, é muito comum, eu percebo aqui na nossa região as pessoas reutilizarem
as embalagens de agrotóxicos para casa, para guardar seja água, para guardar outro tipo de agrotóxico, inclusive feito manualmente e etc. Pessoal, não é aceito, vamos dizer assim, a reutilização dessas embalagens, ok? Nem a reutilização da embalagem, nem a utilização de restos de agrotóxicos que sobram na embalagem. Por quê? É grande o número de contaminação de pessoas que reutilizam essas embalagens, pessoal, ou joga em água, em rios, e são contaminados devido ao alto poder tóxico disso. Aí vocês podem perguntar, professor, se é tóxico, se as pessoas se contaminam por reutilizar essas embalagens, por que a gente coloca na planta? Quando a gente coloca na planta, primeiramente, tem uma medida correta. Ela é bem pequenininha, fracionada, misturada a outras coisas, principalmente água. E quando eu utilizo a embalagem, ela está bastante condensada. Existem restos bem, é, é, bem intensos mesmo nessa embalagem. Então, quando eu uso, eu estou tendo contato máximo com ela, correto? Então, eu posso me contaminar. O correto que vem nessa lei de agrotóxicos é que você leve essa embalagem ao local que você comprou. Então, a loja que você comprou o agrotóxico, ela é obrigada a receber essa embalagem e fazer a reciclagem correta, ok? Outro artigo importante é o artigo 13, que ele vem falando que a venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita através de receituário próprio. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode receitar esse agrotóxico, correto? Ele deve ser prescrito por um profissional legalmente habilitado, salvo os casos excepcionais. Então, não é qualquer pessoa que pode dar uma receita de agrotóxico para ser prescrito em determinada plantação. Vocês, técnicos agrícolas, técnicos em agropecuárias, vocês têm, regulamentado por lei, vocês podem dar esse receituário ao produtor. Então, ele utilizar esse agrotóxico, ele deve ter um receituário. Esse receituário ele deve ser indicado, deve ser orientado por uma pessoa capacitada, uma pessoa que é registrada no Conselho Regional Profissional. Então, o receituário agronômico, pessoal, ele é uma prescrição e orientação técnica para a utilização de agrotóxico afim por um profissional legalmente habilitado, como engenheiros agrônomos, engenheiros florestais e, em alguns estados, técnicos em agropecuária, como é o caso de vocês. Em 2019, perdão, foi criada uma nova lei de agrotóxicos. Em si não foi uma nova lei, e sim uma continuação da lei de agrotóxico, né? Anterior, 7.802. Então, essa nova lei de agrotóxico, a PL 4.146 de 2019, pessoal, ela, ela vem tramitando no Senado e provavelmente vai ser aprovado pelo Conselho. Para que vocês estejam precavidos, eu irei citar algumas principais mudanças que irão ocorrer nessa lei que eu falei anteriormente para vocês. Então, não vai ser tudo que vai ser mudado, vai ser somente alguns itens, correto? Que vai ser introduzidos como conceitos relativos ao produto novo, produto equivalente e avaliação de risco. E ela também vai estabelecer novos procedimentos relativos à avaliação de risco. Vai ter uma nova classificação de agrotóxico e o registro do produto também vai ser diferenciado. Ou seja, não vai mudar tudo, mas ela vai alterar o sentido, o conceito fundamental da lei de agrotóxicos que a gente tem atualmente no Brasil. Então, vai abrir um leque com grande quantidade de agrotóxicos que irão poder agora ser usado, indicado no receituário agronômico e, consequentemente, uma maior responsabilidade para aqueles que fazem uso desse produto. Então, eu vou falar algumas mudanças e quero que vocês prestem bastante atenção, que vai ser bastante importante para a atuação profissional de vocês. Então, o que vai mudar de essencial com esse novo registro de lei? Então, em relação à concessão de registros, na Lei 7.802, que é a Lei de Agrotóxicos, ela era concedida somente pelo IBAMA, pela Anvisa e pelo Ministério do Ambiente. Então, era algo em conjunto, correto? Com essa nova lei, somente o Ministério da Agricultura terá, vamos dizer assim, a responsabilidade de fazer esse novo registro. Então, houve uma centralização desse registro. A Anvisa e o IBAMA, eles ainda vão atuar, só que só vão atuar conforme em concordância ao Ministério da Agricultura. Então, atualmente, saibam que provavelmente não será mais esses três órgãos que irão regulamentar os novos registros de agrotóxicos, ok? Serão apenas o Ministério da Agricultura. E houve também uma mudança do conceito de agrotóxico, que a gente viu lá anteriormente, que eu até citei para vocês. Então, a lei anterior, ele falava que agrotóxico, né, era um produto químico usado para combater pragas na agricultura, correto? Esse era o sentido legal, o conceito legal de agrotóxico. Atualmente, pessoal, com esse novo projeto, essa lei ela propõe que esse termo agrotóxico ele seja substituído por pesticida.
essa substituição, qual vai ser a mudança que irá ocorrer com essa substituição? É que pesticida, quando eu falo pesticida, eu dou uma leveza ao produto. Quando eu falo agrotóxico, eu dou uma maior rigidez em relação à legislação que tem no mundo. Então, quando eu falo pesticida, é como se eu estivesse dando uma leveza a produtos que são tóxicos, correto? Então, verifiquem isso quando esse projeto for aprovado, que eu tenho certeza que vai ser aprovado. Verifique se ele está em concordância, o agrotóxico que vocês recomendar, está em concordância também com leis internacionais. Porque, embora possa ser regulamentada aqui no Brasil, possa ser utilizada, pode ser que no mundo não seja. Então, a responsabilidade vai ser sua que indicou. Então, todo e qualquer novo registro, atualmente, com a Lei 7.802, eles são registrados em razão do perigo. Então, um agrotóxico, se ele é perigoso, ele vai ter uma determinada classificação. Se ele for extremamente perigoso à saúde humana, ele pode ser negado o registro dele, ok? Então, se determinado agrotóxico, se ele apresentar, por exemplo, elevado risco, alteração genética, ele pode ser proibido ou levado a uma nova avaliação de risco. Com essa nova lei, cada substância ela deve ser analisada caso a caso. Ou seja, ela vai permitir que algumas substâncias que antes eram proibidas voltem novamente para o mercado de consumo e produção. No Piauí e em outros estados, cada um possui uma legislação específica relacionada ao controle de agrotóxicos e seus componentes afins. Então, a gente tem a Lei 6.048 de 2010, atualizada, que vocês podem entrar nesse link que eu coloquei aí, ok, pessoal? E essa legislação específica, ela vai tratar da regulamentação do agrotóxico no estado do Piauí. E essa lei, ela fala basicamente o seguinte, pessoal, que só serão admitidos em território estadual, pessoal, para armazenamento, comercialização, transporte e uso, agrotóxicos que são registrados no órgão federal competente, ou seja, de acordo com aquela lei federal 7.802. Então, não adianta você ir para uma feira de agricultura lá nos Estados Unidos, ver que lá eles estão utilizando determinados inseticidas, herbicidas super massa, e trazer para aqui se a nossa legislação não permite o uso dela. O que pode acontecer se você fizer uso de algum agrotóxico que não esteja regulamentado? Você pode levar uma multa bem grande, viu? Ou até mesmo ter o seu registro no Conselho Regional totalmente cancelado. Então, pessoal, no estado do Piauí também, então, sempre que ocorrer, pessoal, alguma mudança, seja em relação à documentação ou à informação, em empresas, em indústrias, em estabelecimentos que fazem uso ou vendam agrotóxico, ela deve comunicar a DAP num prazo de 30 dias. Caso não comunique, ela pode ser penalizada, correto? E o artigo 7 ele compete à DAP, pessoal, a responsabilidade de zelar pelo cumprimento tanto da lei federal 7.802, como também da lei estadual de agrotóxico 6.048. Então, o órgão que regulamenta, que assegura o uso de agrotóxicos no Piauí é a DAP. Mas o que seria a DAP? A DAP é a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí. A DAP, pessoal, ela assegura o desenvolvimento de uma agropecuária competitiva, sustentada no objetivo da economia globalizada, através da inspeção e controle de saúde dos animais e vegetais, garantindo um nível de proteção adequado aos consumidores, bem como melhoria do meio ambiente. Então, a ADAP é o nosso órgão que assegura grande parte das leis relacionadas à agropecuária. Mais informações entre nesse link da DAP do Piauí, que vocês terão acesso às mais diversas informações. Então, nessa imagem, vocês podem ver esses pontinhos verdes, os locais onde tem a DAP, onde tem alguma estrutura regional dessa empresa agropecuária. Então, quais são basicamente as funções da DAP, já que estamos falando de agrotóxico, em relação ao agrotóxico, qual a relação dessa empresa com o uso de agrotóxico? Então, inicialmente, cabe à DAP cadastrar os agrotóxicos, registrar os estabelecimentos que utilizam esses agrotóxicos, controlar, fiscalizar e inspecionar a produção, comercialização, uso e distribuição de agrotóxicos e seus componentes afins, correto? Então, nacionalmente, cabe ao Ministério da Agricultura, Anvisa e ao IBAMA, e no Piauí, especificamente, cabe também a esse órgão. A ADAP também ela deve conceder registros a pessoas físicas ou jurídicas, correto? Que produzam, importam, exportam, comercializam agrotóxicos, como, por exemplo, os comércios aqui. A gente tem basicamente dois órgãos, duas empresas aqui na cidade simplesmente que vendem agrotóxico. Pode ter certeza que elas têm, pessoal, o registro tanto de pessoa jurídica como de pessoa física, na ADAP.
Então, basicamente foi isso sobre a DAP, mais informações entrem naquele link, mas o essencial é isso que vocês devem saber. Então, vamos dar uma resumida sobre a legislação de agrotóxicos existente no Brasil. Então, principalmente a gente tem, pessoal, essas leis, esses decretos, e não está aí, mas podem acrescentar a PL 4.146, não é? Que é a nova lei que irá ser aprovada, e os órgãos que competem, pessoal, a fiscalização, que inspeciona o funcionamento dessa legislação, é o Ministério do Meio Ambiente, que é o IBAMA, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, que é a Anvisa. Além da gente ter uma legislação estadual, que no caso a gente tem a DAP, que também ajuda nesse funcionamento, nessa inspeção do uso de agrotóxicos.